Mas o fato é que Vitor Meirelles nasce em 1832 e a gente vai ter notícia dele só aos 14 anos de idade, que é quando ele faz a primeira aquarela que se tem notícia dele, e que é a aquarela que Jerônimo Coelho vai levar para o Rio de Janeiro para que ele seja admitido na Escola Imperial, na Academia Imperial de Belas Artes da época, né? Que é aquela vista da Praça 15, né? Que na verdade não tinha praça ainda, era só um largo aberto, né? Mas era o Largo da Catedral que se chamava, então aparece a catedral, aparece o Palácio do Governo, e a gente vê que é um rapaz muito bem descolado, digamos assim, no desenho, porque com 14 anos fazer uma aquarela daquele nível de precisão é algo admirável, né? Nesse desenho ele escreveu atrás que ele era aluno de um pintor que morava aqui na cidade, que chamava-se Marciano Moreno. A história do Vitor é muito mais importante fora de Desterro do que em Desterro, né? Ele fez toda a trajetória dele na capital do Império, na época, que era o Rio de Janeiro. Enfim, e ele vai para a Academia Imperial de Belas Artes, né, pelas mãos do Jerônimo Coelho. Jerônimo Coelho era um conselheiro do Império, lagunense, né, mas era um conselheiro do Império e que estava passando por aqui depois de ter feito a demarcação das terras onde ia ser a colônia de Joinville, né, de Dona Francisca. Ele estava fazendo essa demarcação a serviço do Império. Ele passa por Desterro e conhece Vitor Meirelles e leva essa aquarela, a primeira aquarela que você tem notícia do Vitor Meirelles, para o Rio de Janeiro, e ele é admitido como aluno da Academia Imperial de Belas Artes, né? De início, os amigos e parentes mais abastados do Rio ajudam a mantê-lo, mas logo ele vai ter que se virar, porque essa ajuda cessa e ele tem que começar a vender retratos, enfim, que é o que os pintores na época tinham um ganha-pão, enfim. E Vitor vai ser um excelente retratista, né? Por mais que ele se sinta um pouco desconfortável fazendo retrato, dá para ler nas cartas que ele faz e para o Manuel de Araújo Porto Alegre, que era o mestre dele na Academia Imperial de Belas Artes, dá para ver um certo desconforto dele em relação aos retratos. Ele não gosta muito de fazer retrato. Mas Araújo Porto Alegre indica a ele, olha, o caminho para a sobrevivência financeira é por aí, porque fazendo pintura histórica você não vai sobreviver, né? A pintura histórica era o grande filão da época da academia, né? A gente tem que pensar que essa academia que o Vitor vai estudar é um regime de ensino completamente diferente do que ele tinha aqui em Desterro com Marciano Moreno. Quer dizer, é um ensino acadêmico, é um ensino baseado na academia francesa, ou seja, você tem certas hierarquias de gêneros, né? Então o retrato era abaixo da pintura histórica. A pintura histórica era a grande questão para esses pintores, né? À medida em que eles retratavam os grandes fatos da nação, do Império, né? Tanto que a gente conhece Vitor Meirelles por conta da obra mais famosa dele, que é a Primeira Missa no Brasil, né? Que durante muito tempo foi considerada uma espécie de certidão de nascimento do país, mas a gente não pode esquecer que ela é uma representação e que ela foi feita 261 anos depois, né? 361 anos depois da chegada de Cabral aqui ao Brasil. Essa tela foi feita lá em Paris, né? Com Vitor estudando lá em Paris. Foi exposta pela primeira vez em Paris, num salão de Paris. Basicamente ele teve antes de sair da cidade, na verdade assim, ele vai para o Rio de Janeiro, mas até o pai dele falecer, até ele ir para a Europa em 1853, sempre ao final do ano ele volta para Desterro, né? E nessas voltas ele faz outras vistas, que são as vistas parciais de Nossa Senhora do Desterro, que são uma aquarela, são 4 pinturas, né, que estão no acervo do Museu Vitor Meirelles, né? E a mais famosa delas, na verdade, é uma pintura que é a pintura em tela, que é a vista desde o adro da igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Que é a obra mais reconhecida dele, uma das mais famosas, uma das obras que as pessoas mais têm identidade aqui na cidade de Florianópolis, porque ela registra o cotidiano da cidade de Florianópolis em meados do século XIX, né? Então você consegue ver a atual rua Deodoro, né? Você consegue ver o movimento marítimo na Baía Sul, né? A quantidade incrível de embarcações, né?
você consegue ver a catedral, você consegue ver a igreja de São Francisco, enfim, você consegue ver a configuração urbana, os casarios daquele período, né? E é um tipo de vista muito comum naquela época, quando os artistas subiam nos pontos mais altos da cidade e registravam essas vistas, né? Esses panoramas também, como se chamavam, né? Essas paisagens, né? E essa obra ela estava dentro da própria igreja Nossa Senhora do Rosário até meados do século XX. Ela não era acreditada a Vitor Meirelles, até que o Alcídio Mafra de Souza teve em Florianópolis e reconheceu a obra. E aí o IPHAN, na época, que mantinha o Museu Vitor Meirelles, comprou a obra. Quer dizer, na verdade fez uma permuta, né? O IPHAN restaurou os altares da igreja e a obra foi para o Museu Vitor Meirelles, onde está exposta até hoje e que as pessoas podem visitar, né? E conhecer essa obra.